O Leaf ele usa um motor puramente elétrico, são 149 cavalos de potência, com cerca de 32 kg de torque máximo. A transmissão é automática apenas de uma velocidade, com 0 a 100 em 7,9 segundos. Bom, o Leaf ele é um carro basicamente estritamente urbano, justamente porque você tem uma autonomia aqui bem baixa com esse modelo, né? Você percorre aí praticamente cerca de 300 km apenas com uma carga, lembrando que é uma bateria de 40 kWh. Então você não tem muito range, né, para você rodar com esse carro por aí. Então você precisa realmente se situar muito bem, precisa controlar muito bem os seus percursos, planejar muito, justamente para você não ficar na mão por aí, vamos dizer assim. Isso porque também o Leaf ele vem para o Brasil com o carregador tipo 1, sendo que a maioria dos carregadores hoje no mercado brasileiro, né, as tomadas que a gente encontra em raros lugares, é do tipo 2. A Nissan diz que eles têm um adaptador do tipo 2 para você poder usar, né, facilitando você poder recarregar o carro em outros lugares, mas mesmo assim o normal desse carro é o tipo 1 apenas. Falando um pouco da performance do carro, é um carro que tem 32 kg de torque praticamente instantâneo, então é um carro que ele anda muito bem, ele deslancha com facilidade. Lembrando que por conta do elétrico você tem a velocidade máxima um pouco mais curta, né, sempre abaixo dos 200 km por hora. Mas para a cidade é um carro que supre muito bem o quesito de ser um carro bem ok para você andar por aí sem passar necessidade, sem faltar potência, nada do gênero. Realmente é um carro que entrega uma performance bem interessante, e isso o Leaf faz com bastante folga realmente. Então, como você não tem faixa de rotação, é muito difícil você explicar o impulso, mas é basicamente como se você estivesse andando em um carro 1.4, 1.5 turbo, mais ou menos aí dos seus 150 cavalos também, né? É mais ou menos essa impressão que você tem com esse carro. É um torque em baixa bem interessante, então você consegue andar bem com ele sem fazer esforço nenhum. Tudo no carro elétrico, a direção é elétrica também, então tudo otimizado nesse sentido, não há nada hidráulico basicamente nesse tipo de carro. O mais curioso desse tipo de carro elétrico é justamente você acelerar o carro e não escutar nenhum tipo de barulho, né? Você só escuta aquele barulho de tensão de energia, mas coisa bem pouca mesmo, você tem que prestar muito bem atenção nisso. E apenas quando você dá ré, não sei se muitos já prestaram atenção, quando você dá ré em um carro mais pesado, tipo um caminhão por exemplo, ele faz um apito, e o Leaf faz exatamente esse barulho também. Então você dando ré, você escuta um leve barulhinho apitando, justamente que é para sinalizar as pessoas fora do carro que tem o Leaf dando ré no caso. Esse ponto é bem interessante do carro em si. A direção do modelo é bem direta por se tratar de um carro urbano, sem nenhuma pretensão esportiva, então é um carro que transmite segurança nesse sentido, é um carro bem agarrado no chão, lembrando que ele vem com controle de tração e estabilidade, enfim, tudo isso, mas o foco do Leaf é ser realmente um carro urbano, e é onde eu vou chegar agora, né? O Leaf você tem que, assim como qualquer outro carro elétrico, entender muito bem onde você vai andar, questão de trânsito, a autonomia, porque justamente o Leaf, o carro elétrico em si, é a mesma coisa que você ter um carro esportivo beberrão. Quanto mais rápido você anda com ele, menor é o alcance da autonomia. Então, é bem interessante você andar sempre no modo com kWh por quilômetro instantâneo, justamente para você se situar. E eu consigo mais uma média urbana de 7,8 km por kWh, o que dá uma autonomia interessante para o carro, né? Você consegue chegar basicamente aí a 300 km de autonomia com ele. Então você consegue andar com o carro no ciclo urbano de uma forma bem tranquila. Lembrando que para recarregar o carro na sua casa, num carregador simples, ele vai mais ou menos aí em 15 horas de modo 220, mas você pode comprar aquele wall box, que é o carregador de parede, como o próprio nome diz, que você tem um carregador noturno, vamos dizer assim, você carrega ele em 8 horas, né? Fora os carregadores rápidos também. E você também pode fazer algumas viagens curtas com o carro, né? Desde que você tenha certeza da distância que você vai percorrer com ele e que você tenha onde recarregar o carro, né? No meio do caminho, por exemplo, se for uma viagem com mais de 300 km, ou se no destino que você vai chegar vai ter um ponto de recarga para você também. Lembrando que de São Paulo a Rio de Janeiro já tem um corredor elétrico, onde você pode ir parando em alguns postos e recarregando o carro. Lembrando que esses carregadores são rápidos, então você não precisa ficar tanto tempo parado no posto, é o tempo de você poder comer alguma coisa, ir no banheiro, por exemplo, né? E, se eu não me engano, está desenvolvendo também um corredor desse elétrico entre São Paulo e Paraná,
né, para você também poder chegar ao sul do país, né, nesse sentido também com um carro elétrico. Mas é completamente possível você viajar com um carro desse, desde que você tenha pontos de recarga e que você não tenha pressa também de chegar ao seu destino. Com relação à suspensão, o Leaf é um carrinho um pouquinho firme, um pouquinho duro. Como se trata de um carro importado da Inglaterra, ele vem basicamente com o setup de suspensão de lá. Isso não deve ser alterado também, justamente porque você tem a passagem de ar na parte inferior do carro, tudo isso, né, altera o comportamento de consumo do modelo. Então ele é estrategicamente elaborado para ser também aerodinamicamente econômico. Então nesse ponto o Leaf você não deve mexer na estrutura do carro em si, justamente para você ter uma entrega maior de autonomia com esse carro. Mas no modo geral, 300 km na parte urbana parece pouco, mas é muita coisa. Então você consegue aí percorrer basicamente quase uma semana inteira com o carro, né, sem precisar carregar assim, se você for apenas do trabalho para sua casa, essas coisas. Então o carro em si supre a parte de ser um city car realmente, de entregar aí economia financeira realmente, né, já que uma carga de um carro desse hoje custa uma média de R$30, né, para você rodar 300 km, então é basicamente 10 centavos o quilômetro, 3 vezes menos do que um carro a etanol, vamos dizer assim. Então, nesse ponto, você tem uma economia financeira, aliás, bem interessante, né? De fato que, infelizmente, pelo preço do carro, o carro elétrico ainda é uma coisa não popular aqui, que um dia será, né? E não é o primeiro carro da pessoa, assim, certamente ele vai ser o segundo ou terceiro carro da família. Na parte estética, o Leaf ele é um carro bem assim normal de ser visto, não é nada futurista, né? Apesar das suas linhas aerodinâmicas, ele é um carro ok de linhas. Então você tem os faróis em LED na parte frontal, é a segunda geração do Leaf, deixando bem claro isso. Então você tem o LED na parte frontal do carro, parte inferior é a lâmpada amarela, apenas o DRL e o LED diurno são LEDs, né, brancos. Parte lateral você tem um carro bem harmonioso, linhas assim bem simples mesmo, para você não enjoar do carro. O nome Zero Emission, né, na parte inferior, e com rodas aí de liga leve preto com diamantado também, dando um visual bem interessante para esse carro. Parte traseira você também tem um design ok, né, uma lanterna meio estilo boomerang que a Nissan vem aplicando em alguns outros carros também. Então nisso vem aí bem elaborado. O porta-malas do carro é bem grande por ser um carro totalmente elétrico, isso porque as baterias estão praticamente no banco traseiro, abaixo do banco, por isso que o banco traseiro é um pouco alto. Já aqui na parte interna você tem todo um conforto de um hatch médio, ele tem um padrão de um Fit, de um antigo Tida, né, da própria Nissan. O console mescla aí um pouco entre o que você tem de Frontier e o próprio Kicks. Então você tem o painel de instrumentos do Kicks, com a parte esquerda ali totalmente em LCD, com informação de mídia, computador de bordo, todo o índice de economia de carga do carro, enfim. Tudo isso, GPS também ali com curva a curva, vários outros pontos que você tem aí para economia de energia do carro. O volante revestido em couro com costura azul, assim como boa parte do carro, que simula toda essa parte realmente de ser um carro econômico, né? Um carro verde, mas no caso azul. O volante revestido em couro com comandos de mídia, ele tem ACC, alerta de colisão, assistente de faixa, sensor de ponto cego, tudo isso faz parte do kit que a Nissan trouxe para o Brasil desse modelo. Ele vem com acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, partida no botão, sistema keyless, então é um carro bem recheado nesse sentido. A central multimídia é a mesma da Frontier, com Apple CarPlay e Android Auto. Um bom alto-falante, apesar de não ser o Bose que a gente conheceu nas versões americanas. A qualidade de áudio é bem interessante para esse modelo. Você tem câmera 360 também equipado para esse carro, ar-condicionado digital, bancos aquecidos, motorista e passageiro. E um ponto interessante é a função e-pedal desse modelo, que você basicamente pode andar com ele sem precisar do freio. Ele anda freando bastante forte, né, o que ajuda muito no ciclo urbano, no trânsito. Então você tira o pé do freio, automaticamente ele freia forte, regenerando um pouco mais da bateria também, né? Ele tem esse mesmo conceito de um carro híbrido. Toda vez que você tira o pé do acelerador ou freia, ele automaticamente começa a dar um pouco de carga no carro. E com o e-pedal ou a função brake você tem isso mais aguçado no carro, então ele carrega um pouco mais nesse sentido. A manopla da transmissão automática é bem curioso, né? Você tem aqui ele meio joystick, então você tem que ficar prestando atenção no mapinha que tem à frente da manopla ou no painel de instrumentos. Lembrando que ele vem com retrovisor com rebatimento automático também. E
E o espaço traseiro, por conta da parte traseira ser um pouco mais elevada, você tem um bom espaço, dá para levar aí 4 ocupantes sem nenhum esforço, ele vai muito bem nesse sentido. E o isolamento acústico do carro em si também é bem interessante, você consegue conversar igual eu tô aqui agora com vocês na estrada, sem nenhum tipo de ruído. É bem interessante isso, o Leaf entrega aí um silêncio a bordo e externo também bem interessante, já que o Leaf não faz nenhum tipo de ruído de motorização. Bom, o Nissan Leaf, ele está à venda hoje no mercado brasileiro por cerca de R$195 mil, um pouco mais do que eles anunciaram no Salão do Automóvel do ano passado, de 2018. Porém, quem compra aí as primeiras unidades vai ganhar um carregador de parede, um carregador noturno de 8 horas, o que vai ajudar muito mais aí você poder andar com o carro sem se preocupar com o tempo de recarga também. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.